Olá, pessoal! Seguem aqui 5 dicas para quem quer parar de beber. Vamos lá. A minha primeira dica é que a motivação ela flutua e você precisa saber disso. Então, se você está super motivado para parar de beber, saiba que daqui a pouco pode ser que essa motivação não esteja tão forte assim. E que você pense assim, será que vale a pena eu parar de beber? Será que só um golinho não vai ter problema? Ou seja, vai ter hora que você vai querer parar de beber e vai ter hora que você vai querer continuar bebendo. E que isso é normal. Então, a minha dica aqui no número 1 é que você saiba disso de antemão, para que você pense em estratégias para quando esses pensamentos sabotadores vierem, você já esteja preparado, para que você já tenha cartas na manga, para que você consiga voltar à sua motivação, para você realmente ficar sem beber. A minha segunda dica é: aprenda a lidar com a fissura, porque ela passa. O que é fissura? Fissura é aquela vontade muito forte de beber, aquele desejo que parece incontrolável de beber. Então a fissura, ela passa, tá? Ela pode parecer quase incontrolável, parece que ela vai te dominar, parece que você vai morrer se você não beber, de tamanha é a vontade. Mas a verdade é que a fissura, se você se distrai, se você não se apega a essa fissura, ela em poucos minutos vai embora, tá bom? Ela vai diminuindo até que ela passa. Tem até uma analogia com a onda do mar, né? A onda do mar ela nasce, cresce, parece que vai passar por cima de você, mas depois ela quebra e vai embora. É a mesma coisa que a fissura. Ela aparece, parece que você não vai aguentar ficar sem beber, parece que vai te dominar essa vontade, mas se você se distrai, se você mantém seu comprometimento, essa vontade vai diminuir e vai embora. Os relatos são de que essa vontade ela demora de 5 a 15 minutos se você de fato não se apegar a essa vontade. Agora, se você ficar pensando no álcool, vem à vontade, e você fica pensando, poxa, mas eu queria beber, mas eu não posso, e fica apegado, amargurado com isso, essa fissura ela vai durar um pouco mais. Tá? Então saiba que essa fissura ela é normal, essa vontade de beber ela é normal e que essa vontade ela passa. Basta você também pensar de antemão alguns mecanismos para você se distrair na hora que ela aparecer. A minha dica número 3 é você evitar pessoas, lugares e hábitos. É um chavão que eu sempre uso, que é emprestado do Alcoólicos Anônimos, dos grupos anônimos, que quer dizer o quê? Evite as pessoas com quem você bebia. Evite aquelas pessoas que provavelmente vão te oferecer o álcool. Ou então aquelas pessoas que quando você entra em conflito, ou que dependendo do que você faz com essas pessoas, te lembre a bebida, que te dê vontade de beber. Evite lugares. Que tipos de lugares? Evite bares, com certeza. Se você quer parar de beber, evite bares. Evite, por exemplo, lugares da casa que tem bebida. Evite ir na casa daquele colega que você sabe que sempre tem muita bebida. Enfim, evite aqueles lugares que normalmente estão associados com o álcool. E evite seus hábitos. Vamos supor que você tinha o costume de todo dia, depois do trabalho, passar no bar. Né? Isso era um hábito para você. Então, evite ter esse ritual depois do trabalho. Pense num outro hábito para você ter depois do seu trabalho. Vamos supor que você tinha o hábito de beber uma dose de pinga todo dia depois do almoço. Quebre esse hábito, faça outra coisa depois do almoço. Enfim, aqueles hábitos que estão associados com o álcool, elimine da sua vida. A minha quarta dica é evite o primeiro gole. Por quê? Já é difícil lidar com a fissura antes de você beber o primeiro gole. Se você beber o primeiro gole, muito provavelmente você vai beber mais e mais e mais. E depois que você já violou sua abstinência, ou seja, depois que você já não está mais sem o álcool no organismo, vai ficando cada vez mais difícil ter o controle para parar de beber. E muito provavelmente você vai ficar extremamente frustrado por não ter conseguido se manter, né, por não ter conseguido se comprometer com o seu compromisso que você tinha antes, né? Então, o seu compromisso é ficar sem o álcool depois do primeiro gole. Muito provavelmente você vai ficar frustrado por ter recaído, ok? Mas isso também, por outro lado, não é o fim do mundo, ok? Se vocês fazem tratamento, que é a minha dica número 5, né? Para você procurar ajuda, se você faz tratamento, você vai aprender que no caso de
no caso de haver a violação da abstinência, ou seja, se a pessoa beber, mesmo que um pouquinho, ela pode retomar a recuperação muito rapidamente e não enfiar o pé na jaca, né? Como as pessoas falam aí, como o público leigo fala, né? Ao invés de enfiar o pé na jaca, é melhor que a pessoa retome sua abstinência. Mas enfim, procure ajuda. Essa é a minha quinta dica, porque num tratamento você vai aprender demais, você vai aprender outras dicas. Parar de beber vai ser muito mais fácil, muito mais confortável se você procurar ajuda. Hoje em dia você pode procurar ajuda no postinho de saúde, você pode procurar ajuda com o seu médico de confiança, você pode procurar ajuda dependendo da gravidade da sua dependência de álcool, num CAPS, né, num Centro de Atenção Psicossocial para álcool. Se você tem uma síndrome de abstinência, ou seja, quando você para de beber, se os seus sinais e sintomas são fortes, né? Então, por exemplo, se você treme demais, sua demais, às vezes chega até a ter delírios, alucinações, convulsões, vá ao hospital, né? Procure o médico. Se você tem convulsões, se você tem uma síndrome de abstinência grave, vá ao hospital, porque há necessidade dessa ajuda aí médica de fato, ok? Mas procure ajuda. Dependendo da gravidade da sua doença, você pode procurar o seu postinho, ou um CAPS, ou um hospital, ou mesmo Alcoólicos Anônimos, que com certeza você vai conseguir e planejar o seu tratamento e o seu processo de parar de beber.